Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu estou trazendo uma aula aqui para os meus alunos do curso intermediário, uma aula um pouco mais longa, é uma revisão e com certeza se você ficar aqui também você vai aprender muita coisa e vai ser um prazer ter você aqui durante essa aula. Eu aproveito, né, se você gosta do nosso conteúdo, te peço para curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro de todas as novidades que a gente colocar aqui no canal. Bom, vamos embora para o vídeo então. Eu tenho aqui uma planilha com as cidades brasileiras, com dados do IBGE, que eu trago para vocês, né? Já trouxe numa aula para quem é meu aluno, e agora nós vamos trabalhar ela para a gente trabalhar com mais alguns dados aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fazer nessa planilha é adicionar uma coluna aqui do lado direito, na coluna H, nós vamos colocar uma condição de status, né, para a gente definir se o município é grande, se ele é médio, alguns status que a gente vai brincar aqui para a gente aprender algumas coisas, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trabalhar com esses dados dos títulos, né? Tá me incomodando aqui algumas coisas que estão aqui. Então, primeira coisa que eu gostaria é de fazer, mudar tudo isso aqui para maiúsculo, ok? A gente poderia vir aqui e selecionar cada uma dos endereços e digitar, né? Tudo de maiúsculo, né? Só que não é isso que a gente quer agora. Então, vou dar um ESC aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer isso de forma mais rápida. Nós vamos fazer igual maiúsculo, né? E aí a gente já escolhe aqui a nossa função. O texto que eu quero é aqui do B1. Pronto. Eu tenho posição aqui. Como está de forma relativa, só arrastar para a direita. Aí eu tenho todo o meu título agora em maiúsculo. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C e vou vir aqui, clicar na primeira posição e vou clicar com valores. Vou colar valores. Por que eu quero colar valores? Porque aqui já estava em negrito, eu quero manter a formatação. Só queria mesmo fazer ali que transformar para maiúsculo. Beleza? Ctrl Z aqui, uma alinhadinha aqui, beleza. Vamos apagar esses dados aqui, já não me interessam mais, era só para a gente manipular aqui. E aqui então agora eu vou adicionar um dado novo, status, beleza? Tranquilo, ele já trouxe aqui negrito também. E eu vou trazer aqui o seguinte, eu vou trazer a opção de metrópole, de município grande, de médio e pequeno. Então, lógico que eu sei que isso não compreende todas as possibilidades, mas nós vamos trabalhar isso daqui para a gente poder brincar um pouquinho com o que a gente já aprendeu e treinar um pouquinho mais. Então, eu vou até colocar uma tabelinha aqui para a gente utilizar como referência, tá bom? Então, vou colocar aqui status, beleza, vamos colocar aqui sinal. E aqui nós vamos colocar limitador. Beleza. A gente já vai entender o que essas coisas querem dizer. Então, eu vou colocar aqui que metrópole. Isto. Aqui embaixo, grande, médio e pequeno. Pequeno. Beleza. Então, nós vamos colocar o seguinte. Metrópole, eu vou dizer que é maior do que 1 milhão. Se eu acertei a quantidade de zeros aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Isso. Grande, maior que 500 mil. 1, 2, 3. Pronto. Pronto não, porque o sinal fica aqui. Vou selecionar, vou dar um Ctrl X aqui, recortei o valor, vou colar ele aqui. Beleza. O médio vai ser maior que 100 mil. 1, 2, 3, pronto. E o pequeno
vai ser, né, o que sobrou menor que 100 mil. 2, 3, beleza. Vamos dar uma configurada nisso daqui. Vamos colocar todas as bordas aqui. Centralizar. Aqui nós vamos colocar como negrito. Beleza. E aqui nós vamos colocar como, clique em página inicial, número. Vamos lembrar. E aí a gente usa o separador de milhar, diminui o número de casas decimais, não quero casas decimais depois da vírgula. Ficou bem mais fácil da gente entender agora os números com o separador de milhar. Beleza, vamos fazer o seguinte, só para a gente arrastar uma para baixo e a gente coloca aqui, ó, tabela de referência. Pronto. A gente já aprendeu a centralizar isso aqui, a gente seleciona, vem aqui no alinhamento e já está nessa caixinha onde está escrito alinhamento, a gente pega a opção centralizar seleção e pronto. Vamos colocar aquilo ali como negrito e a gente não precisa mais mesclar nada. Ó, vamos selecionar aqui, vamos colocar aqui também. Bom, como a gente não está com bordas espessas, vamos só colocar bordas externas. Beleza? Então agora sim, centralizadinho, mas não está mesclado, que é uma coisa bem legal também. E agora a gente pode fazer a nossa função aqui para poder definir se o município é metrópole, grande, médio ou pequeno. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar a função se. E agora nós vamos usar aquilo que a gente já aprendeu a utilizar o se de forma aninhada, beleza? Ou se composto, como a gente falava. Agora aqui eu tenho 4 opções e não 3, como a gente fez na aula, mas é só adicionar mais opções dentro do nosso se. Então nós vamos lá, se, e aí a gente aprendeu a começar do maior para o menor, beleza? Então vamos lá, se o que? Se a população, né? Esse vai ser a minha verificação, esse vai ser o meu teste lógico, é o que? Se a minha população ela é maior do que 1 milhão, nesse caso o valor de N3, ok? Se ela for maior que 1 milhão, nós vamos chamá-la de quê? De metrópole. Aliás, eu ia abrir aspas para escrever metrópole, mas a gente já sabe, a gente não precisa fazer isso. Posso clicar aqui porque é exatamente isso que eu quero. Bom, se ela não for maior que 1 milhão, eu vou dar uma nova condição para ela. Se ela for maior que 500 mil. Então, eu vou abrir um novo se. Se quem? A população, novamente, for maior que... Então, tem que usar o sinal de maior, maior que 500 mil. Se ela for maior que 500 mil, o que ela vai chamar? Grande. Beleza? Mas e se ela não for? Bom, se ela não for, eu ainda tenho mais 2 opções. Então, eu ainda não posso fechar o meu se. Eu preciso abrir um novo se. Se quem? De novo, a população for o quê? Sinalzinho de maior. Se ela for maior que 100 mil, aí eu chamo ela de médio. Só seleciono aqui o médio e pronto. Agora só tem uma nova opção. Então, se ela não for nada do que a gente já verificou aqui, é a única opção que sobra agora. Então, eu posso ir para o meu valor se falso e escolher a opção pequeno. Então, nessa opção, se for maior que 100 mil, é médio. Se não for, né? Ou seja, for menor que 100 mil, vai ser pequeno. Então, eu fecho o meu primeiro parêntese. Agora, eu vou fechar o próximo parêntese e mais um parêntese e pronto, finalizei minha função. Olha lá, metrópole, beleza? 12 milhões de pessoas, né? Maior que 1 milhão. Então, obviamente, metrópole. Arrastei para baixo e aí ele lançou um monte de zero aqui. Poxa, o que você fez de errado, Ezequiel? A gente fez, quem é meu aluno aí lembra, eu não fiz travamento de células. Então, olha só, aqui eu fiz referência àquelas células ali. Porém, quando eu arrastei para baixo, referência relativa, que é a configuração original nativa do Excel, quando eu dei um duplo clique, elas foram ajustando. Olha, tudo que era
por exemplo, que era L3, L4, L5, L6, olha essa sequência, L3, L4, L5 e L6, que são esses dados da coluna L aqui. Olha, agora virou respectivamente L4, L5, L6 e L7. E daqui para baixo também, ó, L5, L6, L7, L8, e foi sempre indo para baixo. A gente não pode permitir isso. Como que a gente faz isso? A gente precisa fazer o travamento. Então, vamos lá. O que que eu posso travar? O que que eu devo travar e o que eu não devo travar? Bom, eu nunca devo travar a coluna G, ou melhor, as linhas da coluna G. Porque toda vez que eu arrastar para baixo, eu quero que ela se ajuste em relação à linha que ela está. Então, aqui no H2 eu quero verificar o G2, mas no H3 eu quero verificar o G3. Então, observe que ele está fazendo certinho aqui em relação ao G, ó. Na linha, no H4 eu quero verificar o G4, beleza. Então, toda vez que eu tiver G, a linha está corretinha. Eu não posso travar porque ele vai se ajustando à medida que for mudando de linha. Então, a única coisa que eu não quero travar, ou melhor, a única coisa que eu não quero que se ajuste são esses daqui, porque esses são valores absolutos, né? Coluna L e coluna N, porque a verificação vai ser sempre em relação a esses valores de forma absoluta. Então, o que que eu preciso fazer? Ó, eu vou vir aqui. E o primeiro eu digo que se o G2 for maior que o N3, ou seja, então toda vez que eu mudar para baixo, eu sempre quero verificar se ele é maior que o N3. Então N3 precisa ser travado. Eu preciso travar a coluna N? Não necessariamente, porque eu só vou fazer um duplo clique, ou seja, eu só vou arrastar para baixo. Então o ajuste de linhas ele só é feito para linhas e não para coluna, porque eu não tenho arrastamento de colunas, eu não faço arrastamento horizontal. Então eu preciso travar apenas a linha 3. Posso travar também a coluna N? Posso, mas não preciso, portanto eu não vou fazer. Só lembrando, eu poderia, clicando ali à esquerda do número 3, eu poderia simplesmente dar um Shift 4, né? Que eu colocaria ali o cifrão. Precisaria colocar o cifrão ali atrás. Então eu poderia fazer isso ou então usar o botão F4. Lembrando que quem tem teclado, quem tem notebook, provavelmente precisa usar o FN, mas depende do seu notebook. Se tiver ali junto com o F4 alguma outra função que precise utilizar o FN. No meu caso eu preciso, então seria FN F4. Ele trouxe o cifrão para a coluna N e para a linha 3. Como eu disse que eu não vou fazer isso embora pudesse, eu vou dar mais um FN F4 e agora sim, travei apenas a linha 3, tá bom? Vou fazer isso para o L3 também, que é o nome metrópole, que eu quero que apareça no caso de verdadeiro, e eu vou fazer Shift 4, né? Só vou usar o cifrão ali que é mais rápido. G2 eu não vou travar, porque como eu falei, eu quero que ele se ajuste mesmo quando eu der um duplo clique, mas o N4, que é o 500.000, que é a segunda verificação, esse eu não quero que se ajuste. Então eu travo L4, que é o nome grande em caso de N4 ser verdadeiro, né, na comparação com G2. N5 também eu travo. E L5 e L6. Tudo travado, dou um Enter, beleza. Agora eu posso dar um duplo clique e olha o que acontece. Olha, pode observar que ele vai se ajustando corretamente, tá bom? Observe que 929.000 ele é grande, porque ele é maior que 500.000, mas ele é menor do que 1 milhão. Como que a gente fez essa verificação? A gente simplesmente fez a primeira verificação dizendo se for maior que 1 milhão. Então, por que que a gente precisa começar nessa ordem? Porque ele vai verificar se for maior que 1 milhão, ele já coloca ali metrópole e encerra, não continua as verificações, os testes lógicos. Mas o que aconteceu nesse caso aqui do G19? Ele fez o quê? Ele verificou, é maior que 1 milhão? Não. Aí ele veio para a segunda verificação. G19 é maior do que N4, ou seja, é maior que 500.000? Sim. E ele já jogou
também o grande ali encerrou por ali. E é isso, é assim que funciona quando a gente faz o se aninhado. Precisa ter uma ordem para que ele não faça uma verificação e encontre um valor, mas que poderia ter um outro valor que sobrepusesse a ele. Porque se eu digo para ele, primeiro, para verificar se fosse maior que 500.000 e chamasse ele de grande, o que ia acontecer? Ele ia colocar todos os valores maiores que 500.000 e todos esses valores que eu selecionei que são maiores que 500.000, porém eles não são grandes, eles são metrópole, porque essa era a minha primeira verificação. Então, você que estudou comigo lá, lembra bem disso, que precisa seguir essa sequência. Eu coloquei mastigadinho aqui na minha tabela de referência, mas toda vez que você for fazer um se ou vários se aninhados, você precisa seguir essa ordem, porque senão seu se vai dar errado. Tá bom? Então, colocamos aqui, vamos selecionar aqui só para a gente colocar o nosso filtro também até ali a coluna H. O que a gente vai fazer? Ctrl Shift L, a gente tirou o filtro. Nós vamos fazer de novo Ctrl Shift L e a gente colocou o filtro. Então a gente já relembra que Ctrl Shift L coloca e tira filtros. Beleza? Então agora tá mais padrãozinho. Beleza. Vamos seguir adiante para as nossas funções condicionais. Eu até deixei os valores aqui, vou apagar para a gente fazer aqui juntos, tá bom? Só relembrando, a gente viu isso bem recentemente. Aqui eu tenho o que? Uma função de soma e de contagem, né? Nesse caso, selecionado contagem, aqui de soma. Só lembrando, quando que eu somo, quando que eu conto. Eu somo quando eu quero acumular valores, eu conto quando eu quero contar os valores exclusivos. Quantidade de municípios da região sudeste é uma contagem, ou seja, eu vou pegar ali cada um dos municípios e vou dizer 1, 2, 3, eu não acumulo valores. A população é diferente, porque cada município da região sudeste, por exemplo, ele tem já um valor para si, ou seja, a população da cidade de Vitória no Espírito Santo, ela é de X mil pessoas. Vitória, Serra e outros municípios, né, da região sudeste, cada um tem os seus valores. O sintético disso é eu somar tudo isso, então eu acumulo valores. Então, assim, quando eu quero somente contar exclusivos, é contagem. Quando eu quero acumular os valores e chegar a um valor total final, aí é um soma. Nesse caso, eu quero fazer isso de forma condicionada. Como assim? Eu quero contar e somar, respectivamente, somente da região sudeste, somente da região centro-oeste, nordeste, norte e sul. Então, para cada região, eu vou ter um valor aqui. Então, eu disse aqui para você que eu vou contar ou somar se atender a esse critério. Quando eu disse isso, eu apenas mencionei um critério. Então, nesse caso, eu utilizo o que? Conte se e soma se, porque eu tenho apenas um critério. Vamos fazer isso daqui? Então, eu quero o que? Nesse caso da quantidade de município, eu disse que eu quero contar. Então, conte.se, duplo clique, habilitei ali os parâmetros. Qual que é o parâmetro? Intervalo. Bom, vamos lá. Eu quero escolher na minha base de dados, né, qual que é o intervalo onde eu vou selecionar ali para poder estabelecer os critérios. Bom, o meu critério é a região. Então, se o critério é a região, esse intervalo é o intervalo de regiões. Eu vou clicar aqui, ó, nas cidades brasileiras, que é a minha tabela base que eu estou utilizando. E qual que é o intervalo, então? A coluna F, porque é aqui que eu consigo contar Sudeste 1, 2, né, mais uma aqui, 3, mais 1, 4, 5 e assim sucessivamente, e também para as outras regiões. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Agora a gente dá um ponto e vírgula para mudar de parâmetro e vai para critérios. Critérios, quem que é critérios? Critérios, então, é aquele, vamos arrastar aqui, ó. Critérios é quem? É exatamente o valor que até está oculto aqui, né? Seria o valor aqui de B3. Seria não, é o valor de B3. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em B4,
só porque eu não consigo clicar em B3. Cliquei em B4, vou até ensinar, isso é um truque para você. Cliquei abaixo, vou no meu teclado, na setinha direcional para cima, ó, vou dar uma setinha para cima, ele pulou. Então agora ele está selecionando ali, ó, condicionais B3. Então, dependendo do tamanho da sua fórmula e do tamanho da sua coluna, quando você coloca, parece inclusive, né, que eu digitei a fórmula dentro de B3, mas não é, porque ela foi espalhando e ocupou ali o espaço visual e eu não consigo clicar ali dentro. Então, cliquei acima, poderia ter clicado abaixo, cliquei abaixo, poderia ter clicado acima, só usando a seta direcional e você chega ali aonde que você quer mesmo. Então, dou um Enter, pronto. Ó, agora que a gente está fora, vamos ver, ó. Então eu selecionei o intervalo coluna F lá na base de dados cidades brasileiras e o critério aqui B3 da planilha condicionais. A gente já aprendeu que a gente normalmente tira isso daqui para poder ajudar a gente em caso da gente querer fazer um tipo de classificação para a gente não ter problema. Toda vez que a gente classifica e tem o nome da planilha, ele dá erro, ele não consegue entender isso. A gente não vai fazer classificação aqui, mas só para manter o hábito, tiramos o nome da planilha, porque somente da planilha que eu estou fazendo a fórmula. A minha fórmula foi feita dentro da planilha condicionais, então eu posso apagar esse nome de planilha que acabou colocando, que o Excel coloca quando a gente retorna de outra planilha. Beleza? Duplo clique aqui, pronto. Vamos fazer a mesma coisa para soma. Soma-se. Então só tem uma verificação, né? O único critério é a região. O que eu vou fazer? Intervalo é a mesma coisa. Se eu vou fazer o intervalo para a região, eu vou selecionar quem? A coluna F, que é a minha coluna de regiões. O meu critério é a região, eu poderia voltar lá e dar um clique, né, lá dentro de B3. Por que eu consegui agora? Porque sobrou um espacinho, porque eu já estava mais para cá, né? A fórmula está dentro da coluna D, então já consigo clicar. Beleza? Eu vou apagar isso aqui e vou voltar lá só para a gente lembrar de uma coisa. Vamos até começar novamente, ó, soma-se, e eu só para lembrar de um truque que a gente já aprendeu. Cidades brasileiras, coluna F, meu intervalo. Qual que é o meu critério? Bom, nesse caso é Sudeste, lá o valor de B3, certo? Só que eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou dar mais um ponto e vírgula para eu mudar para esse parâmetro, intervalo soma. E o que é o intervalo soma? Bom, é a região onde eu quero somar. Se eu quero somar agora a quantidade da população, então eu seleciono a coluna G. Beleza, quando eu fecho o parênteses aqui, eu acabei minha função. O que eu vou fazer? Vou dar um Enter, mas você vai observar que o resultado vai ser zero. Por que foi zero? Porque quando eu fiz isso, eu deixei de informar aqui entre esses dois pontos e vírgula o meu critério. Então eu tenho intervalo, tenho intervalo da soma, mas critério não tem nada. Olha que o cursor ficou ali sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em B3. Por que você fez isso, Ezequiel? Um truquezinho, eu já estava lá na planilha, tinha outros argumentos para fazer, eu não quis voltar. E ainda ganhei o bônus de que eu fazendo isso agora, aqui dentro dessa planilha, sem mudar de planilhas, ou de aba, como você preferir, eu não trago aquele nome condicionais, que é o nome dessa planilha, e não preciso apagar nada, só dou um Enter e pronto. Agora dou um duplo clique, opa, não dei o duplo clique, dou um duplo clique aqui e pronto. A gente já estabeleceu ali. Bom, a gente então aprendeu as fórmulas ou relembrou as fórmulas as funções que trazem uma condição de verificação. Só que a gente pode ter duas, três, N verificações, tá? E aqui eu trouxe uma outra opção aqui para a gente relembrar. Eu quero fazer a mesma, parece a mesma planilha, né? Então, eu vou ter uma verificação da quantidade de municípios, ou seja, uma contagem para a região Sudeste.
Porém, eu trouxe aqui em cima, olha, o que? Somente municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, tem uma segunda verificação. Só vou contar da região sudeste, mas que também só tenham no máximo 100 mil habitantes. Como que a gente faz isso? Aí agora entram as contagens, e nesse caso de D13, a soma com duas ou mais variáveis. E aí a gente usa o conte-ses e o soma-ses. Vamos usar primeiro o conte-ses, conte.ses, duplo clique aqui, ó. E aí ele disse assim, intervalo critérios 1. A gente já aprendeu nas nossas aulas que eu posso escolher a ordem dos critérios, eu que escolho. Se eu quero primeiro pela região ou se eu quero primeiro pela quantidade de habitantes, eu que escolho. A única coisa é que o intervalo de critérios 1 deve ser o intervalo onde eu tenha o critério 1 e assim sucessivamente. Se eu escolho definir como o meu primeiro critério a região, nesse caso aqui eu preciso ir lá e selecionar a coluna F como meu intervalo de critérios 1, né? E se eu escolho mexer com a população, eu preciso ir lá na coluna G, tá bom? Vamos pela região primeiro, então nós vamos vir aqui, qual que é o meu intervalo de critérios 1? Se eu vou pela região, coluna F, beleza? Qual que é o meu critério? Seria eu voltar lá e clicar na região. Só que a gente já aprendeu que a gente pode pular essa etapa e fazer isso depois. Então vou dar um outro ponto e vírgula. Observe que ele disse o quê? Intervalo de critérios 2. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha população, porque agora eu vou fazer uma verificação da população somente aqueles que tenham mais de 100 mil habitantes. Seleciono ela. E aqui eu já posso até colocar, porque eu não vou precisar clicar em nada. Eu vou dizer que é 100 mil habitantes. Lá não tem uma tabela de referência como essa daqui, então eu vou simplesmente escrever aqui, ó, aspas, maior 100, 1, 2, 3 zeros, 1000. Beleza? Fecho. Parênteses, quando eu der Enter vai dar 0, lembra? Por que que deu 0? Porque eu tô com um argumento não preenchido. O meu parâmetro de critérios, né? O argumento de critérios. Critérios 1. Eu não tinha selecionado aqui o meu B13. Cliquei aqui, pronto. Agora sim. Eu tinha 1.668 municípios na região sudeste, mas que tenham mais de 100 mil habitantes, só 154. Duplo clique e aí se ajusta para todo mundo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a população. Igual soma-ses, ok? Soma-ses. Agora, só que o que difere aqui é que, como eu vou fazer uma soma, eu tenho um critério a mais, que é o do intervalo da soma. E ele não aparece mais no final, ele vem no início, tá bom? Então, se ele vem no início, eu preciso primeiramente já definir ele. Vamos lá? Qual que é se eu quero somar a população, é esse aqui que é o meu intervalo da soma, é onde eu quero somar. Qual foi a população. Beleza. Agora eu preciso definir meu intervalo de critérios 1. E aí eu vou definir o quê? Quem que vai ser meu primeiro critério? Vai ser a região? Vai ser a população lá, só verificando os maiores de 100 mil? É isso que eu preciso definir, tá bom? Como eu já tinha feito ali no Conte-se, no Conte-sys eu fiz pela região, vamos fazer o inverso, porque eu disse que se fizer a ordem não importa. Então eu poderia fazer como eu fiz lá, mas eu vou fazer o inverso, só para mostrar que não dá erro se a gente fizer na ordem certinha e colocar os intervalos e critérios correspondentes, tá bom? Então, se eu quero fazer uma verificação da população maior que 100 mil, o intervalo de critério precisa ser onde? A população, porque é aqui que eu consigo fazer essa verificação. Qual que é o critério? Né? Maior que 100 mil. Então, do mesmo jeito, maior 100, 1, 2, 3, mil, né? Fecho aspas ali e ponto e vírgula. Quando eu dou um ponto e vírgula, eu estou dizendo o quê? Agora eu vou informar o meu segundo intervalo de critérios. Bom, agora eu preciso somar somente para a região sudeste, depois para centro-oeste, né? E na sequência que está lá, que eu nem lembro, mas vamos lá. Então, se é a região, intervalo de critérios 2, coluna F, que é onde eu tenho a região. Dou um ponto e vírgula em critérios 2. Só voltar para lá e selecionar a região, tá bom?
Nesse caso, como eu cliquei, eu posso deixar assim, ou então eu poderia apagar ali aquele condicionais. Dessa vez eu vou deixar, tá bom? Só para mostrar que também não é engessado. Isso aqui não vai dar erro agora. Só daria erro se a gente fizesse algum tipo de classificação. Não vem ao caso aqui. Beleza? Então, eu trouxe para todo mundo e não deu erro, vocês viram? Só mudei agora a sequência. Primeiro aqui eu tinha feito a verificação da região e o intervalo da região e depois da população maior que 100 mil. Aqui eu fiz o inverso e nada deu de errado. Beleza? Então agora vamos trazer uma outra coisa aqui embaixo. Qual que é essa outra coisa? Eu vou trazer a média da população. Então, eu teria uma média assim, né, usando a região. Só que eu mantive que eu também só quero fazer a média da região sudeste, da região centro-oeste e a sequência, se os municípios tiverem mais de 100 mil habitantes, ok? Então existe a função média CES, que é a mesma lógica das funções que a gente viu anteriormente, tá bom? Agora, só uma curiosidade, por que que aqui eu tenho população e não tenho quantidade de municípios? Então vamos lá, vamos lembrar o conceito de média. Média é a soma dos saldos, né, de eventos dividido pela quantidade de eventos. Quer ver? Esse é um bom exemplo. Se a gente faz 5 eventos, e cada evento você cobra ingresso. E aí você vai pegar o ingresso de cada pessoa e suponha que num evento você arrecadou 200 mil, no outro 300, no outro 400, no outro 500, sei lá, aleatório aí qualquer valor. A gente falou que em cada evento você teve uma quantidade diferente de valor, de saldo monetário. Agora, se eu dissesse para você, em média, quanto que você está arrecadando por evento? Como que você traria a média? Você não ia falar, 100, 200, não. A média disso é o quê? Você somar todos esses valores e dividir por aqueles 5 eventos que você fez. E aí, esse valor seria a média, tá bom? Por que então que eu consigo fazer isso para a população e não consigo fazer para a quantidade de municípios? Porque municípios é uma única informação que eu tenho da região sudeste. Ou seja, na região sudeste, com mais de 150 ou com mais de 100 mil habitantes, eu só tenho 154 municípios, ok? Então não tenho mais nenhuma informação para comparar, ou seja, eu tenho um saldo, mas eu não tenho eventos. Como é que eu vou fazer aqui, ou eu tenho até a quantidade de eventos, mas não tenho saldo? Na população é diferente, por quê? Em 154 municípios na região sudeste, que tem mais de 100 mil habitantes, eu tenho 63.691.460 habitantes. O que que eu vou fazer? Eu preciso saber a média, então, para cada uma dessas cidades. Então, como que a gente faz isso? A gente poderia fazer direto, igual o que? A população dividido pela quantidade de municípios, ou seja, o saldo dividido pela quantidade de eventos. Então, se a gente pegasse isso aqui, vamos colocar separador, nosso separador de milhar aqui para a gente conseguir verificar tranquilinho. Olha aqui. Então, eu teria o quê? 413.581 pessoas para cada município. Isso é a média. Você vê que a gente está falando de 63 milhões. Mas, em média, né, a gente tem 413 mil. Ó, vou até arrastar para a gente ver aqui para todo mundo. Então, você vai ter aqui a média de cada região para situações em que os municípios tenham mais de 100 mil habitantes. A gente sabe, obviamente, por exemplo, na região sudeste, a gente viu aqui que a cidade de São Paulo, ela tem 12 milhões, ou seja, 12 milhões é um valor muito superior a esses 413 mil de média. Mas a gente tem valores muito mais próximos de 100 mil também, o que traz a média cá para baixo. Beleza, a gente já sabe fazer isso de forma direta.
Mas existe uma função chamada média cis, e a gente já aprendeu que quando a gente quer digitar média, a gente tem que lembrar que tem acento. Então, M, acento e ali já traz média. Eu quero essa última aqui, ó, média cis. Intervalo da média. Então, qual que é o intervalo da média? O que é isso aqui? É como se fosse o intervalo da soma, é a região onde eu quero fazer a média. Onde que eu quero fazer a média? É na população, certo? Então, eu preciso vir aqui e selecionar a população, porque esse é o intervalo da média, onde eu quero encontrar a média da população. Então, beleza, esse é o intervalo. Beleza, agora que eu vou para os meus intervalos de critérios e critérios. Intervalos critérios 1 é aquela mesma coisa que a gente já falou antes. A gente poderia escolher qualquer um. Vamos por região, que faz mais sentido na cabeça da gente, mas tanto faz ali qualquer valor que a gente queira escolher. Beleza? Selecionei então intervalo de critérios, a coluna F. Qual que é o meu próximo, qual que é o meu critério? A região. Eu não vou selecionar agora, a gente já acostumou a fazer esse truquezinho, porque eu não vou voltar lá agora. Eu vou para o meu segundo intervalo. Qual que é o meu segundo intervalo? Bom, aí agora o meu intervalo é aquele referente a 100 mil habitantes. Se é 100 mil habitantes, a gente está falando de população, então o intervalo é na população. E qual que é o critério? O critério, então, é que seja maior que 100, 1, 2, 3 mil. Fecho aspas, fecho parênteses, posso dar enter. Deu um erro aqui, div 0, né? Por quê? Porque existe na divisão um erro de que não é possível dividir por zero. Por quê? Porque a gente lembra que todas as vezes em que a gente fechou parênteses sem formar o critério, o primeiro critério aqui, né? O critério da região, deu zero. Então, por isso que tem aqui. Mas eu vou vir aqui dentro do meu primeiro critério e vou clicar aqui, ó, em Sudeste. Pronto. Olha lá, você vai ver agora que eu tenho, então, intervalo da média, né, que é ali onde eu quero fazer a média na população, o intervalo da região, coluna F, né, e a região Sudeste. Agora, o segundo intervalo de critérios, coluna G, que é onde tem a população, e vou pegar somente maiores que 100 mil. E aí, quando eu dei Enter, eu trouxe aqui o que? 413.581, que é exatamente o valor que a gente tem aqui. Tá bom? Então, beleza. Tá aqui os mesmos valores que você viu aqui. Então, média cis é isso. A gente pode fazer isso? Pode, mas às vezes a gente não tem, por exemplo, essa coluna. Poderia ter só a população e eu queria trazer a média e não dava para fazer direto. E eu tenho a opção de usar essa função bem legal também. Beleza? Então vamos seguir. A gente já fez isso, vamos para a nossa tabela dinâmica. Eu deixei uma tabela dinâmica aqui para a gente aprender uma coisa. A gente às vezes fica com dificuldade de limpar essa tabela dinâmica. Então tem uma opção aqui em análise de tabela dinâmica, ações limpar. Limpar tudo. Pronto. O problema que aconteceu, ou selecione essa opção, ainda sobra isso daqui. Você precisa selecionar essa região e vir aqui e dar um delete, beleza? Vou dar Ctrl Z duas vezes para voltar como estava antes. Vou selecionar a região da tabela dinâmica e vou dar apenas um delete. Você vai ver que eu já teria excluído a tabela dinâmica, que é bem mais simples do que fazer todo esse passo, tá bom? Agora a gente vai criar uma nova tabela dinâmica aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Agora a tabela dinâmica que nós vamos criar, eu quero trazer todas as cidades brasileiras. Então vamos lá, vamos trazer uma tabela dinâmica diferente aqui. Nós vamos inserir tabela dinâmica e eu vou vir aqui, ó, qual que é a tabela em intervalo? Bom, a tabela intervalo vai ser essa aqui. Eu vou selecionar tudo de B1 até H1 e vou dar um Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todos os dados ali e vou manter ali em planilha existente tabela dinâmica B2, que é onde a gente tinha selecionado lá. Vou dar um OK. Então ele trouxe aqui os meus campos de tabela dinâmica, beleza? O que a gente vai trazer aqui? Bom, eu não vou trazer todos os dados, porque não faz sentido, né? Então não seria tão dinâmico assim. Vamos trazer aqui unidade federativa. Beleza, eu trouxe aqui todas as unidades federativas, as 27, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Agora,
eu vou trazer quem? Eu vou trazer a região. Observe o que aconteceu ali. Ele jogou a região junto com, com a unidade federativa. Beleza, vamos manter lá. E eu vou trazer aqui a município. Ou melhor, a população. Trouxe aqui a população. Deixa eu tirar a população, vamos trazer município. Ele trouxe aqui embaixo, eu não quero município aqui, porque ele trouxe em linhas. Eu quero município no município em valores, que eu quero contar os municípios. E a população eu quero somar, igual a gente já tinha feito antes e como estava aqui. Beleza, aqui é suficiente por enquanto. O que eu quero fazer nessa planilha aqui? Vou fechar isso aqui. Bom, a gente precisa tirar essa região e colocar ele para a direita, para que apareça sempre na frente e não assim, porque isso dá uma dificuldade para a gente entender os dados. Então, nós vamos vir... tem duas formas de fazer isso. Eu posso clicar com direito e vir em opções da tabela dinâmica, tá bom? Ou você pode vir aqui em análise da tabela dinâmica, opções, e vai abrir essa caixa de verificação aqui. Beleza? Então, o que nós temos aqui em cima? A gente tem a opção aqui, ó, exibição. E a gente vai clicar em layout clássico. Quando a gente clica em layout clássico e dá OK, olha o que ele faz. Ele já joga a região para a direita, cria uma nova coluna para ele. Beleza? Então, aqui tá bacana. O que a gente tem aqui? A gente tem, observe que a gente tem total, em todas as linhas, a gente tem total. A gente tinha feito isso nas aulas anteriores, mas não tinha visto um exemplo como esse. E agora a gente lembra que tem umas opções de totais, tá bom? A gente já fez para tirar os totais gerais de linhas e de colunas. Mas então nós vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, ó, design, subtotais. Esses são subtotais, eu quero não mostrar subtotais. Olha, quando eu fiz isso, eles sumiram. Legal? Vou dar um Ctrl Z aqui e também vou mostrar que você poderia clicar com o direito e vir aqui, ó, subtotal unidade federativa, que é essa coluna, unidade federativa. Quando eu desmarco ele aqui, ele também some, tá bom? Uma opção mais rápida aí. Beleza, agora eu tenho aqui, para cada unidade federativa, eu tenho o nome da região. Aqui eu tenho contagem do município e aqui eu tenho a soma da população. Bom, como a soma da população ultrapassa os 1000, vamos usar aquela opção de colocar separador de milhar. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir direto na forma como a gente já sabe, tá? Ou então a gente poderia vir aqui, ó, configurações do campo, e aí a gente vem aqui, ó, formato de número, usar separador de 1000, reduz aqui as casas decimais, porque população não faz sentido ter casas decimais, dou um OK, pronto. Beleza? Eu posso tirar os totais se eu quiser ou não, mas também posso deixar assim. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, ele até tá com subtotal de região, porém não aparece aqui, mas vou desmarcar, beleza? O que eu posso fazer aqui, ó? Voltar lá. Tá vendo que isso aqui em cima ficou meio estranho? Então, isso aconteceu quando eu disse que eu queria o layout clássico. Mas o layout clássico eu só marquei para ele reposicionar. Eu posso desfazer isso indo lá em opções da tabela dinâmica, escolhendo a opção de exibição e tirando o layout clássico. Quando eu dou um OK, olha, agora sim, ficou um pouquinho melhor. Vamos reposicionar aqui para que o filtro não nos atrapalhe. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente pode renomear. Vou colocar aqui como UF, e aqui para mudar a região vou manter. Aqui contagem de município, eu vou colocar somente quantidade, QTD municípios. E soma de população, eu vou colocar só população, melhor, total população. Se eu dissesse população, ele vai dizer assim, já há um campo
da tabela dinâmica com esse nome. Então ele não aceita um nome que seja a mesma nessas colunas de totais, né, de soma e contagem. Ele não aceita um título com o mesmo nome que a gente tem lá no título da base de dados. Então eu vou clicar aqui e vou colocar o quê? Vou colocar total população. Pronto. Beleza? Então a gente tem uma tabela dinâmica aqui e a gente já pode fazer algumas outras coisas com ela. A gente não chegou a fazer aqui na opção de design, né? E aqui eu posso vir aqui e escolher alguns designs diferentes. Vou escolher. Deixa eu escolher um aqui para a gente poder escolher esse daqui. Ó. Então ele traz aqui uma coluna azul. E aí ele traz o título em azul e tal, dá para fazer algumas configurações em relação a isso. Agora, uma outra informação que é legal saber sobre tabela dinâmica é que se eu mudar algum dado aqui, para que isso aqui mude, eu preciso vir com o direito e clicar em atualizar. E aí ele vai atualizar. Deixa eu ver o que mudou aqui. Ele só se ajustou, né, no tamanho da coluna. Então, ele só vai atualizar se eu clicar aqui. Mas tem uma outra opção que é quando eu fecho o arquivo, quando eu abri-lo novamente, que ele se ajuste também, ou que ele atualize automaticamente. Mas eu preciso habilitar isso. Então eu tenho que vir aqui, clicar com o direito, opções da tabela dinâmica. Aqui em dados, olha, eu tenho que deixar marcada essa opção, atualizar dados ao abrir arquivo. Assim, toda vez que eu abrir, ele atualiza. Outra coisa que é legal aqui, ó, número de itens repetidos por campo. É legal deixar nenhum, porque se você refizer a tabela dinâmica, se você atualizar com dados, ele pode aparecer valores que não existem mais, mas ele aparece ali nos filtros. Então, melhor deixar como nenhum. Dei OK, pronto. Beleza? Agora, vamos fazer uma nova coisa com essa tabela dinâmica aqui. Vamos adicionar, ó, vou clicar com o direito e vou vir aqui, ó, mostrar a lista de campos. Ela aparece aqui, tá? Então vamos adicionar coisas aqui nessa tabela. Vamos arrastar um pouquinho para cá. Opa, nem tanto. Beleza, vamos adicionar aqui, ó, municípios, só que agora eu vou tirar o município da quantidade e vou trazer ele para cá. Beleza? Olha só o que aconteceu. O que aconteceu aqui é que ele trouxe para o Acre, e é assim que a gente precisa entender a tabela dinâmica, para o Acre ele trouxe todos os municípios do Acre, beleza? 21 municípios tem o Acre. Para Alagoas, ele trouxe aqui todos os municípios de Alagoas, beleza? 103 municípios tem Alagoas, e assim sucessivamente. Tudo bem que não é esse o nosso propósito aqui, mas às vezes a gente vai querer trazer assim. O que está estranho? É eu ficar entendendo que isso aqui pertence ao Acre, que é a região norte. Então, como é que eu poderia melhorar isso? Aí a gente tem uma opção aqui, ó. A gente pode clicar com o direito e vir em configurações do campo e vir aqui na opção, ó, layout e impressão e mostrar assim, ó, repetir rótulos de itens. Ó, quando eu der OK, o que vai acontecer? Ó, ele trouxe a Acre para todos os municípios. Fica mais fácil entender assim, tá bom? A mesma coisa eu posso fazer aqui na região, ó, configurações do campo. Vou em layout e impressão, repetir e olha o que aconteceu. Beleza? Agora eu tenho a unidade federativa e a região a que ele pertence. Aí fica mais fácil. Bom, quase tudo ok. Agora, se eu quisesse classificar aqui, meus municípios estão classificados de A a Z. Olha, eu vou classificar de Z a A para você ver. Trouxe o Tocantins primeiro e depois vai decrescente em relação às letras, né? Mas e se eu quisesse classificar a região? Vou dar um classificar de A a Z, olha, o que acontece? Nada, ele não aceita classificar assim. Então o que eu preciso? Eu preciso tornar a região a minha primeira coluna para que eu possa fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, na minha lista de campos, né? E vou selecionar ali, ó, cliquei em cima e vou arrastar ele para cima. Arrastei para cima, o que aconteceu? Eu coloquei do meu lado esquerdo, eu reposicionei as colunas.
Observe que agora a região era primeiro, depois, ou melhor, era unidade federativa, depois região. Agora está ao contrário. Então agora eu consigo classificar, ó, classificar de A a Z e classificar de Z a A. O que que acontece? Ele se reposiciona tudo certinho, tá bom? Então a gente trabalhou mais algumas coisas com tabela dinâmica aqui. Eu quero te mostrar uma outra coisa sobre tabela dinâmica, que é a possibilidade da gente tornar a tabela dinâmica de fato um tanto mais dinâmica. Aqui em análise da tabela dinâmica tem uma opção aqui que se chama inserir segmentação de dados. Tá? Eu vou escolher o que eu quero aqui. Bom, vamos escolher aqui, ó, região. O que que acontece quando eu faço isso? Ele aparece uma caixinha aqui para mim, tá? Ele tá aparecendo aqui dessa forma, mas normalmente ele vai aparecer assim para você. Depois eu mostro o que que é. Bom, selecionei região. O que que ele permite? Filtros muito rápidos. Se eu clicar, por exemplo, na região Centro-Oeste, observe que ele selecionou apenas a região Centro-Oeste em toda a tabela. Nordeste, toda a região Nordeste. Norte e assim sucessivamente, tá? E aí eu posso adicionar outras opções junto com ele, tá? Para que a gente trabalhe. Beleza. Isso aqui é muito legal. Porque se eu, por exemplo, viesse aqui, ó, essa tabela dinâmica não ficou tão visual porque ela tem muita coisa. Vamos tirar um pouquinho de coisa aqui. Vamos mostrar a nossa lista de campos de novo e nós vamos tirar, vamos voltar com o município para cá, ó, e vamos colocar como contagem. Vamos subir ele aqui para ficar antes da população. Beleza, a gente tem novamente a tabela um pouco mais curta. Vamos classificar aqui de A a Z para a gente ter como tinha antes. Ó, o que que a gente pode fazer agora? Centro-Oeste, olha só o que que eu tenho. Somente os 4 unidades federativas do Centro-Oeste. Norte, somente, ou melhor, Nordeste, né? Somente as 9 do Nordeste. Norte, somente as 7, né? Do Nordeste, do Norte. E assim sucessivamente, as 4 do Sudeste e as 3 do Sul. Então, cliquei no filtro, tirei o filtro e voltou ao normal. Essa é uma situação muito bacana. Vamos acrescentar mais uma segmentação. Ó, segmentação. Ó, clico na tabela, análise, inserir segmentação. E vamos colocar aqui do lado uma de unidade federativa. De região a gente já tem, dei um OK. Vou clicar aqui em cima e aí coloquei ela aqui do lado. Beleza? Novamente ela apareceu com essa formatação aqui. Fazer assim. Beleza. Pronto. Provavelmente como padrão onde você está definindo essa daqui. Então, ó, se eu coloco Centro-Oeste, eu tenho as opções aqui, ó, mas eu não consigo clicar. Se eu clicar, não dá nada. Agora, se eu clico nas regiões, por exemplo, Distrito Federal, vai aparecer Centro-Oeste, Distrito Federal, município 1, né? Porque o Distrito Federal é apenas 1 e 3 milhões de habitantes. Em Goiás, aí agora são 246 municípios, 7 milhões de habitantes e assim sucessivamente, ó. Você vai clicando, ó, vamos para o Nordeste. Alagoas, Bahia e assim sucessivamente. Tá? Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais e fica muito dinâmico. Tirei os filtros, volta tudo ao normal. Legal? Então essa é uma possibilidade, você pode posicionar e fazer algumas coisas aqui que a gente ainda vai trabalhar hoje. Você vai ver que torna a sua planilha bem legal, tá? Então para a gente finalizar, o que que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso hiperlink. A gente trabalhou isso logo no início do nosso intermediário e a gente não fez mais nada a respeito, então vamos lembrar aí como que funciona, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma tabela aqui. Vamos, primeira coisa, vamos em exibir e vamos vir aqui tirar linhas de grade, prontinho. Agora a gente tem uma tabela branquinha aqui para gente sem nenhuma linha, beleza? Vamos fazer o que aqui, ó? Inserir tabela dinâmica, cidades brasileiras. Vou clicar aqui no B1, Ctrl Shift seta para direita, Ctrl Shift seta para baixo, beleza? Tabela dinâmica aqui. O que que eu quero que apareça aqui? Eu vou querer que apareça unidade federativa, apareceram as 7 aqui.
Agora eu quero a região, beleza? A região apareceu ali. Quantidade de municípios, então vou jogar município aqui, só que eu vou arrastar para a direita para que ele apareça como contagem, é isso que eu quero. E a população, soma de população, beleza? Então já tenho aqui uma tabela dinâmica. Vou fechar minha lista de campos, fechei. Vou clicar com o direito aqui, opções da tabela dinâmica e vou vir aqui em exibição, layout clássico, prontinho. Vou até tirar novamente, vou voltar lá e já vou tirar exibição, layout clássico, porque eu não quero que apareça aquele negócio lá em cima. Beleza, então eu já tenho aqui. Vamos selecionar a nossa aqui em design, subtotais eu não quero mostrar e eu também não quero mostrar os totais, nem para colunas, nem para linhas. Prontinho. Aqui a gente já tem uma tabela dinâmica na nossa planilha inicial. Eu vou mudar aqui para o F, né? Tab, região vou manter. Aqui vou deixar como eu coloquei lá na quantidade de municípios. E aqui vou colocar população porque eu falei para vocês que não dava, né? E não dá mesmo. Mas eu vou dar um espaço aí, ele aceita. Visualmente não parece que tem um espaço ali, mas sem aquele espaço ele não deixava. Eu vou centralizar. Prontinho. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos inserir a nossa segmentação de dados. Beleza? Então, nós vamos clicar sobre a planilha. Análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. O que eu vou fazer? Vou escolher aqui já a região. Vou dar um OK. Beleza, apareceu aqui a minha planilhinha de região. Tem uma opção que eu posso fazer também, que é a seguinte. Olha, eu vou subir aqui um pouquinho mais, clicar com o direito e vir aqui, ó, em configurações da segmentação de dados. E eu vou escolher aqui a opção ocultar itens sem dados, beleza? Vou dar um OK, prontinho. Depois a gente vê mais o que tem ali. Tamanho e propriedades. Eu quero que essa segmentação de dados não fique assim vertical. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, em posição e layout, vou abrir e vou clicar em 1, 2, 3. Vou clicar ali, ó, vou criar 5 colunas, que é o número, né, a quantidade de regiões que a gente tem. Vou fechar aqui, vou arrastar até que caibam todos os nomes ali de forma legível. Ainda não cabe. Ainda falta o Centro-Oeste. Beleza. Agora eu vou arrastar para cima aqui, ó, prontinho. Arrastar esse aqui um pouquinho mais para cá e vou trazer isso para cá, olha. Beleza? Bom, legal. Então vamos lá. O que a gente vai fazer mais aqui? Vamos adicionar uma nova segmentação de dados que a gente vai trabalhar somente com as unidades federativas. Então vamos clicar dentro da tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e agora a gente vai adicionar o F, ok? Beleza. Agora a gente tem a nossa tabela dinâmica, a nossa segmentação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar, beleza, prontinho. Agora olha o que eu tenho: Centro-Oeste, Distrito Federal. Posso tirar aqui, escolher, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, e aqui vai se ajustando automaticamente. Tirei o meu filtro, tem a opção de escolher Nordeste e aí escolher os dados, tá? Você vai observar que à medida que eu vou clicando, ela vai movimentando aqui, ó. Então a gente tinha colocado ela alinhado, mas a gente está perdendo o alinhamento. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar, chegar para cá, vou clicar aqui com o direito. Vou vir em tamanho e propriedades. E aí eu vou vir aqui em opção não mover ou dimensionar com as células. Beleza. Isso vai deixar com que ela fique estática ali mesmo que as células, porque quando eu mexo na região, essa tabela dinâmica está ajustando. Então eu vou deixar ela novamente alinhada aqui, mais ou menos assim.
Centro-Oeste, Nordeste, ó, tô clicando nas regiões e você pode ver que ela não está se ajustando. Legal isso. Então agora, o que que eu quero fazer? Eu quero também que não apareça esses dados. Por exemplo, eu estou na região Sudeste, não quero que apareçam os outros dados, eu quero que apareça só os estados ou as unidades federativas do Sudeste. Então eu vou clicar nele aqui, vou vir, chegar um pouquinho para cá, clico com o direito e venho agora na opção configurações da segmentação de dados. Aí vai abrir essa caixinha que a gente já viu e nós vamos clicar em ocultar itens sem dados. Deu um OK, prontinho. Ele já ocultou. Então, ó, Centro-Oeste, Nordeste, beleza. Nordeste deu uma barra aqui, por quê? É um pouco maior. Então, eu vou ajustar aqui, ó, clicando aqui, vou ajustar para que caiba todos os dados. Então, quando sumir a barra ali, é porque eu consegui colocar todos os dados. Belezinha? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho menos. Isso. Beleza. Agora sim. Ó. Prontinho, prontinho. Bom, o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui para nossa coluna A. Vamos esticar um pouquinho mais. Acho que aqui vai ser suficiente. O que que aconteceu? Ele não moveu, porque eu tinha configurado para não mover. Então ele sobrepôs ali. Vou clicar em um e outro e vou arrastar. E aí eu vou posicioná-los mais ou menos aqui, beleza. Depois a gente faz alguns outros ajustes aqui. O que que eu vou fazer aqui? Vou clicar, vou criar os meus botões de hiperlink. Vamos lá? Então vamos selecionar inserir, ilustrações, formas. Vou vir aqui e vou desenhar um botão aqui. Beleza? Vamos ver se já é suficiente. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever os nomes das minhas guias, das minhas planilhas ou das minhas abas, se você preferir, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até mudar o nome dessa planilha hiperlink e vou chamá-la de home. Tava aqui hiperlink só para eu lembrar, tá bom? Então eu vou chamá-la de home. Vou fazer o seguinte, vou mudar o formato dela aqui e vou colocar esse aqui, ó, que eu gosto de abaulado, negrito. Vou clicar em centralizar, centralizar. Beleza, vou dar um Ctrl D. Quando você dá um Ctrl D, você duplica, beleza? E aí, deixa eu até renomear aqui, renomear e vou chamar de Home, beleza? E agora eu vou colocar aqui o nome de cidades brasileiras, cidades brasileiras. Pronto. Vou dar um Ctrl D também, vou dupliquei essa e vou chamar essa de condicionais. Beleza. E por último, vou duplicar, Ctrl D, e vou chamar essa de tabela dinâmica. Tabela dinâmica. Pronto. Beleza. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho os nomes aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo encurtar essa o suficiente para caber aqui dentro. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual que é o tamanho dessa e a gente aplica o mesmo tamanho para as outras. Então, a gente vem aqui, ó. Cliquei nela, vai aparecer forma de formato. Eu vou ver aqui, ó, que de largura ela está com 4,36. Então, vou clicar na próxima e também vou chamar, vou colocar aqui 4,36. 4,36. Pronto. 4,36 para essa também. Veja que estava todo mundo com 4,97. Beleza, 4,36. Falta só uma, formato. 4,36 aqui também, 4,36, prontinho, prontinho. Bom, agora sim, todo mundo com o mesmo tamanho. Deixa eu te ensinar uma outra coisa, ó. Clique aqui em página inicial e você vai ver aqui, ó, localizar e selecionar. Você vai vir aqui nessa opção, ó, selecionar objetos. Quando você usa essa opção, ó, pode ver que eu não consigo clicar nas células, ó, mas eu consigo clicar nos objetos. E também consigo clicar aqui. Então, se eu fizer assim, ó,
um retângulo em volta do que eu quero selecionar, eu consigo selecionar tudo. Legal? Então, beleza, era isso que eu queria fazer. Eu queria selecionar tudo e agora eu vou vir aqui, ó, em forma de formato, eu vou vir aqui em alinhar. Quando eu clico em alinhar, eu vou escolher a opção, ó, centralizar. Essa opção aqui, porque eu quero que ele se ajuste, que eu fiz manualmente, não dá para ter certeza que elas estão ajustadas, né? Não tem uma mais para a direita, outra mais para a esquerda, então centralizei. Bom, a gente já viu ali piscando que ajustou alguma coisa. E tem uma outra coisa aqui, você vai ver, ó, que da primeira para a segunda tem uma distância, mas das próximas tem um pouco mais. Então eu vou escolher a opção aqui, ó, alinhar, e vou vir aqui, ó, em distribuir na vertical, né, que eu quero que ele distribua de forma igual. Então eu vou clicar assim, ó. Pronto, agora ele manteve a mesma distância entre todas. Legal. Beleza. Então agora eu já tenho aqui o nome de todas as minhas guias. Inclusive, eu vou ocultar essa que eu não estou utilizando, tá bom? Beleza, pronto. Essas são as que eu estou utilizando aqui. Agora, o que eu vou fazer? Fazer o seguinte, eu vou clicar nessa e vou mudar um pouquinho a cor dela, forma de formato, vou vir aqui no preenchimento e vou pegar um, deixa eu ver aqui, ver se esse como ficou. Beleza, pode ser esse. Tá? Quero que dê a ideia de que essa esteja diferente das outras. Legal? Beleza, então vamos fazer apenas um ajuste aqui, ó. Vou diminuir essa coluna C para cá, ó. Isso, legal. Prontinho. Deixa eu clicar aqui para ver se nós não vamos ter nenhum ajuste. Beleza, pronto, bacana. E agora, o que eu quero fazer? Eu vou criar os meus hiperlinks. O que eu vou fazer então? Clico com o direito, venho em link, ou se dependendo da versão que você tem aí, vai estar hiperlink. Clico nele, ele vai abrir uma caixa. E aí, nessa caixa aqui, o que temos aqui, ó? Ele tem algumas coisas. Eu vou usar a opção colocar nesse documento. Quando eu clico em colocar nesse documento, eu estou habilitando a opção de escolher a referência do nome das planilhas que eu tenho aqui dentro. Então, eu cliquei em cidades brasileiras, eu vou também selecionar cidades brasileiras aqui, vou dar um OK, beleza? Mesma coisa aqui, olha, link, vou escolher condicionais, dei um OK, vou clicar com direito, vou vir em link e vou escolher tabela dinâmica, OK? Beleza, o que acontece agora? Quando eu clicar, por que quando eu clico nada acontece? Porque eu ainda estou com a opção marcada, ó. Pode ver que quando eu clico fora, ó, não consigo selecionar a célula. Porque eu fui lá naquela opção e selecionei que eu marquei que eu quero selecionar objetos. Então eu preciso voltar lá e desabilitar, ó. Página inicial, localizar e selecionar, e vou desmarcar selecionar objetos. Ó, agora eu consigo selecionar. E também vai acontecer o seguinte, olha, quando eu clico em cima do botão, ele vai ele vai até me dizer ali qual que é o link que tem naquele botão, ó. Todos os tem link. Esse não tem. Por que não tem link? Porque é da própria página, então não faz sentido ter link, tá bom? Então, cliquei, olha o que aconteceu, naveguei. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos vir aqui na nossa coluna A, vamos clicar com o direito bem aqui em cima, ó, sem arrastar, e vamos ver quanto que aparece lá em cima, ó. Apareceu uma caixinha lá em cima escrita assim, ó, largura 25,56. Beleza, vamos ver aqui cidades brasileiras e vamos arrastar para 25,56 também. 25,56. Prontinho, tá? Aqui também, ó. O que a gente pode fazer também, ó? Cliquei com direito e vou escolher largura 25,56, um pouco mais rápido e mais prático, né? Que também vou arrastar para cá e aqui, ó, direito, largura da coluna 25,56. Prontinho, beleza. Fiz para todos. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma cor aqui, ó. Observe o seguinte, eu vou colocar uma cor aqui. Deixa eu pensar, olha, esse azul ficou legal, hein? Deixa eu ver um azul mais escuro. Não, gostei mais desse. Beleza, prontinho. Era isso que eu queria. Beleza. O que eu vou fazer?
eu vou selecionar todas as linhas A e vou colocar essa cor, ó. Beleza? Todas as colunas A, né? Então, coluna A, página inicial, a cor do baldinho que eu já tinha feito, beleza? Coluna A, página inicial, cor do baldinho que eu já tinha feito. Vou voltar no Home e vou fazer o que agora? Eu vou clicar em página inicial, vou vir aqui localizar, selecionar objetos, selecionar e vou selecionar os meus objetos aqui. Ctrl C, copiei eles. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Beleza. Vou arrastar eles um pouquinho mais para baixo. Vou deixar eles aqui assim, ó, na linha 3. Beleza? Ctrl C. Mais ou menos na linha 3 também. E Ctrl V também eu vou deixar. Opa, Ctrl Z aqui, Ctrl V. E vou deixar eles mais ou menos na linha 3 também. Mais centralizados. Beleza. Ok. Show. Então o que eu vou fazer agora? Ó? Aqui no tabela dinâmica, vamos começar de trás para frente. Aqui em tabela dinâmica, esse botão ele não pode ficar nessa cor. Então eu vou voltar aqui, formato de forma, e vou pegar e vou até selecionar ele aqui, ó. Eu quero que ele fique igual aos outros, ó. Só que a tabela dinâmica eu não quero que ele tenha link. Então eu vou fazer o que? Eu vou tirar, vou remover link e vou vir em formato de forma e vou escolher essa cor. Ó, prontinho. Para dar a ideia de que ele está selecionado. Beleza? Inclusive, para ficar um pouquinho mais padrão também, o que eu posso fazer? Ó, vou arrastar ele para cá. Como eu estou com o meu selecionar objetos ainda habilitado, eu vou arrastar esse daqui um pouquinho para cá. Ó. Beleza, vou arrastar aqui um pouquinho para baixo. Beleza, vou voltar aqui no meu botão, vou arrastar ele para cá. Beleza, vou colocar ele por cima, porque o padrão, o primeiro botão vai ser sempre o da tabela que a gente tem. Beleza? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Essa aqui é condicionais, vai estar ali em cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse aqui para cá. Alinhei mais ou menos aqui. Arrasto para cá. Beleza. Faço seleção, formato de forma. Deixa eu alinhar novamente para não perder. Distribuir verticalmente. Beleza? Aqui, ó. Clico nesse daqui, vem em formato de forma e escolho aqui a opção que eu tinha escolhido primeiro, ó. Beleza? Em condicionais, eu vou em formato de forma e escolho aqui o preenchimento de forma, que foi aquela opção que eu escolhi lá. Aqui eu clico com direito e vem remover link. Agora, home, deixa eu ver se tem link. Não tem, ó. Então vou dar um clicar em link, vamos clicar em home. Beleza? O legal mesmo, o legal mesmo é que esse home esteja primeiro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Vou deixar bem sequencial mesmo. Ó, pronto. Pronto. Seleciono. Formato de forma. Alinhar. Distribuir. Alinhar ou centralizar, né? Beleza, pronto. Beleza, agora eu tenho condicionais, home, cidades brasileiras e tabela dinâmica. Beleza, então vamos ver aqui. Tabela dinâmica. Home, cidades brasileiras e condicionais. Legal. Então só aqui que a gente precisa ajustar. Cidades brasileiras. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar com o botão Home. Só mais ou menos aqui, porque a gente vai ajustar depois. Beleza? Beleza. Selecionei. Formato de forma. Centralizar. Distribuir na vertical.
Beleza, aqui a gente vem em formato de forma também, escolhe a cor original que a gente tinha, vem em link, atribui o link do home e em cidades brasileiras a gente vem remover link. Beleza, aliás, está faltando uma coisa, cidades brasileiras aqui, formato de forma, preenchimento, esse daqui. Beleza, então vamos ali para home, vamos em página inicial, localizar e selecionar e vamos desmarcar, selecionar objetos. E aí, ó, cidades brasileiras, condicionais, tabela dinâmica. Ó, home aqui tá sem link, então vamos clicar, vamos adicionar o link aqui. Beleza? Vamos ver se a tabela dinâmica tá sem link. Beleza, tá sem link. Ó, home. Então, em qualquer lugar que você clicar, você vai navegar para a tabela onde você queria estar. Beleza? Ficou bem legal também. Agora você pode adicionar alguma coisa aqui, algum objeto, você pode escrever alguma coisa, tá? Eu vou escrever um rapidinho aqui para a gente finalizar a nossa aula. Então eu vou escrever, vou desenhar um objeto, vou posicionar ele aqui e vou escrever ali, seja bem-vindo. Beleza, então ó, vou aumentar um pouquinho a letra, centralizar, centralizei. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais, não dá. Posso fazer também, posso dar um aqui, ó, diminuo um pouquinho. Diminuir um pouquinho, pronto. E aí vou vir aqui, ó, formato de forma e vou escolher a opção esse azul, tá? E aí você pode brincar com isso, né? Você pode escolher outras cores, colocar cores que você mais goste, ó. Coloquei um azul mais escuro, alguma coisa desse tipo. Você pode escrever, pode colocar uma imagem, trocentas coisas você pode fazer aqui, tá? Você pode ainda, ó, se você quiser, como essa é uma página inicial, você pode ocultar, você pode também ocultar linhas. Como é que você faz isso, ó? Vou só me posicionar aqui. Você pode vir aqui, ó, e ocultar as linhas daqui para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, clique em ocultar, prontinho. Vamos lá em cima, ó. E aí você tem bem mais com cara de sistema, tá? E você vai poder ter o dinamismo de ir alterando aqui. Uma coisa que faltou aqui, ó, separador de bilhar. Vamos colocar isso aqui, ó, página inicial, número. Vamos vir aqui, número. Usar separador de bilhar, pronto. Beleza. Olha que bacaninha que ficou. Bom, então assim, dá pra gente brincar com muitas outras coisas aqui. A gente vai fazer isso nas próximas aulas, tá? Posso selecionar isso aqui, ó, ajustar um pouquinho mais. Então é uma forma mais visual da gente trabalhar. Isso aqui é talvez a única coisa que interessa para aquelas pessoas que vão ter acesso. Para nós que vamos trabalhar os dados, precisamos das outras planilhas, beleza? Tá tudo navegável, ficou bem legal. Tá bom? Espero que você tenha aprendido novas coisas, tenha reforçado aquilo que você já sabia. Qualquer dúvida você pode me chamar aqui para a gente poder bater um papo e aprender juntos aqui mais um pouquinho de Excel. Grande abraço, até a próxima aula.